Olá pessoal, tudo bem? Hoje é segunda-feira, 17 de agosto de 2020 e começa agora mais um informativo coronavírus ao vivo aqui pela TV Câmara São José do Rio Preto. Lembrando que você pode participar aqui com a gente enviando sua sugestão, sua crítica, sua opinião para o nosso WhatsApp, anote aí, é o 99163-7905. Temos também o telefone fixo aqui da TV Câmara, 3214-7766. Estamos ao vivo também pelas redes sociais da Câmara. Toca o sininho que você vai ser notificado sempre que um novo programa estiver no ar. E também pelo nosso site, que é o riopreto.sp.leg.br. Bom, vamos aí às atualizações dos casos de coronavírus em Rio Preto, feitas hoje, 17 de agosto, por meio de nota. A saúde não faz mais as lives às segundas e às quartas-feiras. Então, até essa segunda-feira, foram confirmados 13.752 casos positivos, foram 72 de ontem para hoje. E até o momento, 335 mortes, infelizmente, confirmadas, 2 de ontem para hoje. Então, 13.752 casos com 335 mortes. E em todo o mundo já são 21.500.000 pessoas infectadas, com pelo menos 773 mil mortes. Estados Unidos segue liderando aí o ranking, 5.400.000 contaminados, e também é o país com o maior número de mortes, 169, quase 170 mil vítimas. No Brasil, já somos 3.340.000 infectados, com 107.879 mortes. Está aí, então, esse ranking trágico dessa doença. Só um registro aqui que Rio Preto amanheceu nublada hoje, havia expectativa que pudesse cair uma chuva aí, já estamos há quase 50 dias de estiagem, né? Mas, segundo o IPMET, aí, a previsão é apenas nuvens, tempo nublado, e até o calor deve continuar agora à tarde, já esfriou, já esquentou bastante. Talvez para o final de semana venha uma chuva aí, segundo a previsão do tempo. É isso aí. Bom, e na terça-feira teremos a 27ª sessão ordinária de 2020. Vamos conferir os itens, os projetos da pauta aí, com a jornalista Maria Estela Calças, que está ao vivo aqui com a gente. Maria, passa as informações aí. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos que nos acompanham. Na sessão de amanhã, os vereadores vão votar 8 propostas. 2 projetos de lei estão em certidão de urgência especial, que é quando são votados a legalidade e o mérito na mesma sessão. Um é o projeto do presidente da Câmara, Paulo Paulera, que reconhece como atividade essencial os escritórios de contabilidade e advocacia de Rio Preto. E o outro é do vereador José Carlos Marinho, que dispõe sobre a possibilidade de aplicação de aulas e atividades online a serem realizadas pelos beneficiários cadastrados no programa Auxílio Atleta da Secretaria de Esportes. Em votação única, será votado um veto do prefeito ao projeto de Renato Pupo, que autoriza o executivo a firmar convênio com associações sem fins lucrativos com a finalidade de instituição do serviço SAMU veterinário em Rio Preto. Também na ordem do dia está a proposta de emenda à Lei Orgânica do Poder Executivo, que altera o parágrafo da lei para que os procedimentos administrativos possam ser acessados de forma eletrônica, garantindo maior celeridade e eficácia à comunicação e eficiência à administração. Ainda devem ser analisados 2 projetos de lei do prefeito: o que cria o Fundo de Desenvolvimento Econômico de São José do Rio Preto e o que revoga a lei que institui o programa Cultura para Todos. Os projetos de Cláudia De Giuli, que proíbe a distribuição a título de brinde, promoção ou sorteio de animais vivos em eventos públicos ou privados, e o de Anderson Branco, que trata da proibição do uso de radar móvel, estátil e portátil no município, também estão na pauta. E encerrando as votações está o projeto de resolução do vereador Celso Luiz de Oliveira, que reduz em 10 dias o período de recesso legislativo na Câmara. Esse período seria do dia 20 de dezembro ao dia 20 de janeiro.
Lembrando que a sessão será realizada de forma remota por meio de uma plataforma de reunião online. A sessão é transmitida ao vivo a partir das 5 da tarde pela TV Câmara, canal 4 da NET 28.2 em sinal aberto e digital e pela Rádio Educativa 106,7 FM. Alexandre? Legal, Maria. Obrigado. Tá, então, as informações com a Maristela Calças, 27ª sessão de 2020, a partir das 5 horas da tarde desta terça-feira, tá? Então, bom, vamos voltar a falar de Covid, porque não é só a economia, a vida social, as rotinas da nossa vida que foram afetadas pela pandemia da Covid-19, né? Setores da saúde também foram prejudicados pela crise, que é o caso dos transplantes. E sobre isso vamos falar com o hematologista Dr. João Vitor Piccolo Feliciano, ele que é chefe do setor de transplantes de medula óssea do Hospital de Base de São José do Rio Preto, o nosso HB. Dr. João Vitor está aqui no Skype comigo. Doutor, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Tudo bem, Alexandre? Tudo jóia, muito obrigado por nos atender, viu, doutor? Bom, queria que o senhor começasse falando, doutor, especificamente questão aí dos transplantes de medula, do HB, qual é a situação atualmente? Foi prejudicado aí esse serviço tão importante para a saúde das pessoas? A gente em nenhum momento chegou a parar totalmente as atividades aqui. O que a gente precisou foi fazer adaptações pela pandemia, né? Então nós houve a necessidade de a gente reduzir o número de leitos para justamente se adequar à logística do Covid. E isso acabou prejudicando o número de transplantes. Por conta de a gente ter disponível leitos a menos, né, do que a gente tinha habitualmente. E, além do mais, a gente não conseguiu ampliar o nosso espaço físico, assim como todas as áreas do hospital tiveram e estão tendo dificuldade com isso, a gente também teve que manter a nossa área aqui e, além disso, respeitar o isolamento aqui dentro da unidade. Então, assim, a gente teve uma redução do número de leitos, tivemos um espaço físico aqui que, apesar de não ter diminuído, a gente precisou ter cuidados aí de isolamento entre os pacientes para eles não se contaminarem e para a gente ter cuidado com a equipe também. E houve uma mudança no perfil epidemiológico aqui das doenças atendidas na unidade. As doenças mais crônicas e transplantes seletivos, a gente precisou remarcar esses transplantes e postergá-los. Isso é um processo que aconteceu no mundo todo, né? Aqui no Brasil não seria diferente, para a gente conseguir priorizar doenças que eram mais urgentes, pacientes que precisariam de um transplante mais rápido, né? Então houve essa priorização dos casos mais graves, né? E também porque a gente conseguiu, né, ajudar muitos outros centros que precisaram parar de fazer transplantes nesse momento, né? Então muitos dos outros centros do Brasil todo diminuíram o número de transplantes. E alguns deles até chegaram a ficar sem atividade alguma, eles precisaram rever, né, fechar ou por surtos de contaminação por Covid lá dentro, ou então por logística do próprio hospital. E a gente precisou abraçar muitos pacientes do Brasil todo, encaminhados via Ministério da Saúde. Então houve essa mudança, então afetou indiretamente, né, a gente não está na linha de frente do Covid, mas houve a gente foi muito afetado, né, por toda essa pandemia, nesse sentido. Doutor, até para esclarecer os nossos telespectadores, queria que o senhor explicasse um pouquinho quais doenças, quais casos é necessário um transplante de medula óssea. A gente tem uma ampla gama, né, de doenças hematológicas que podem ser tratadas com transplante, né? No caso dos transplantes mais urgentes, são as leucemias agudas, né, e as doenças linfoproliferativas agudas, como, por exemplo, os linfomas, né? São as principais doenças que a gente precisa de um tratamento mais imediato e rápido, né? Em relação àqueles pacientes que a gente consegue programar um pouco melhor o transplante, são as doenças mais crônicas, no caso, principalmente o mieloma múltiplo, que é uma doença que pouca gente conhece, mas é uma das doenças mais transplantadas do mundo. Então, a gente precisou remarcar todos esses pacientes. Então, basicamente, o transplante é indicado para você tratar doentes que têm uma necessidade de receber uma quimioterapia muito intensa, né, e que a gente precisa trocar essa medula por uma nova, a fim de recuperar a produção de sangue, ou então quando a doença é da própria medula óssea e a gente precisa realizar a troca dessa medula. Doutor, o que consiste um transplante de medula? Qual é o procedimento? Porque não é um órgão em si, né? Queria que o senhor explicasse resumidamente, claro, para nós leigos.
Tá certo. A medula, né, é um tecido que fica dentro dos ossos, por isso que a gente chama de medula óssea, né? E esse tecido, ele é autorrenovável. É diferente de quando você vai fazer um transplante, muitas vezes, de órgão sólido, que a pessoa precisa ou doar o órgão ou você pegar um doador cadáver, né? A medula não. O doador, ele vai ter esse tecido, ele vai poder doar parte desse tecido vai se renovar, né? Quando o paciente tem transplante, o que a gente faz é identificar, né, a doença e dar uma dose muito alta de quimioterapia para esses pacientes para matar a medula óssea que está doente e infundir essa medula nova, né, saudável no lugar dela, tendo em vista que o paciente não vai recuperar a produção de sangue dele normal se a gente não fizer nada, porque a química que a gente faz ela é muito forte. Então a gente faz uma quimio muito intensa para matar a medula óssea do paciente, infunde essa medula nova e é uma internação que é prolongada, porque o paciente ele precisa de umas semanas até voltar a produzir um sangue normal. Então a gente não vai fazer um transplante e o sangue vai retomar a produção imediatamente. Pode demorar até 28 dias do transplante. Então são casos delicados que a pessoa fica de 30 a 40 dias internado aqui, né? E o transplante ele não é cirúrgico. O transplante, quando a gente vai fazer a infusão dessa medula, funciona como se fosse uma transfusão de sangue. Então, é feito na enfermaria aqui, através de um catéter, né, que a cirurgia vascular passa para a gente. E a gente aguarda, então, a recuperação do paciente. Ele vai ter alta da enfermaria quando ele tiver a recuperação das defesas, porque vai cair muito, né, toda a produção de sangue dele. Perfeito. Doutor, a pessoa depois precisa receber sangue, doação de sangue, porque a gente sabe que a doação de sangue caiu bastante também nesse período. Também queria que o senhor falasse um pouquinho, a sua área aí, hematologia, um pouquinho dessa questão da redução de doação de sangue. Quando a gente faz o transplante, né, a gente causa um bloqueio completo da produção de sangue da pessoa. Então, ela vai ficar realmente dependente aí de transfusões dos doadores, né, lá de sangue. E realmente a gente percebe que com a pandemia, né, houve uma parcela de doadores, não só de medula óssea, mas também doadores de sangue, que ficaram muito receosos, né, de procurar o serviço de saúde para realizar essa doação, até por medo de se contaminar com o Covid, né? Enfim, então, assim, houve uma queda, assim, nos atendimentos de transplante, né? Porém, houve uma demanda maior da necessidade de sangue, até por conta das outras doenças, né? E essa queda de doadores realmente gerou um impacto no sistema. Então, assim, realmente o sangue ele é um bem muito precioso para a gente, né? Então, houve uma queda, sim, e a gente estimula os doadores que vão doar, porque os protocolos foram modificados, né? Para você receber as pessoas nos hemocentros aí do Brasil todo, a fim de que você não tenha uma exposição para se contaminar, né? Então, existe toda uma logística para receber essas pessoas. Então, eu não vejo motivo assim para você deixar de fazer uma doação caso você tenha vontade, por medo da Covid, né? Porque vai ter muitos pacientes que vão precisar, né, dessa ajuda. Legal, doutor. A questão da leucemia aí que o senhor citou, a gente ouve falar muito leucemia em criança. É uma doença só de criança mesmo ou adultos podem ser acometidos aí por essa doença? A leucemia é o principal câncer da infância, né? No caso, seria a leucemia linfoblástica aguda, né? Mas a gente sabe que existem alguns picos, né? Pode acometer qualquer idade, né? Então, existe um pico principalmente nas crianças e nos pacientes mais velhos, né? Nos idosos, né? Mas ela pode acometer pessoas de qualquer idade, não é uma doença restritiva, assim, uma doença bem democrática. Pode pegar desde nenezinhos, recém-nascidos, até idosos, né? Então, pega todas as faixas etárias. Ok. Hoje a gente fica muito feliz aqui com a região, porque agora nós temos uma pessoa que faz transplantes pediátricos aqui em Rio Preto, que é a doutora Laila, lá do HCM, que faz parte da nossa equipe, né? E hoje nós estamos conseguindo atender as crianças aqui da região também, que não era possível até alguns anos. Muito bom. Doutor, a questão da doação, voltando à doação de sangue da própria medula, tem risco da pessoa estar contaminada e doar um sangue contaminado ou vice-versa, ela se contaminar indo doar sangue? Quais são os protocolos aí para a doação de sangue nesse período da pandemia?
Então, na doação de sangue, eu acredito que eu posso falar mais pela questão da doação de medula, né? Okay. Do sangue, eu acho que o Hemocentro, ele tem protocolos aí de logística de manter o isolamento, né, entre os doadores, né? Toda a equipe, ela está sendo treinada para manter os protocolos de higienização, enfim, e os pacientes também, os doadores, né, eles estão orientados, eu acho que a chegar de máscara, eu acho que a população toda está usando máscara, né? Que eu acho que é uma das medidas mais eficazes aí no combate da Covid, né? Na prevenção da Covid. Porque a máscara, ela não serve só para você não pegar, ela serve para você não passar também, né? Que isso é um detalhe muito importante que as pessoas entendam, né? Mesmo as pessoas contaminadas, elas precisam usar a máscara, né? Em relação à Covid. E em relação aos doadores, o que a gente tem percebido é que muitos deles, né, principalmente os doadores não aparentados, né, são os doadores do banco de sangue, eles têm tido um certo receio de comparecer ao serviço de saúde por conta do risco de contaminação. Também o que a gente tem para falar para essas pessoas é que existe, eu não posso dizer que não há risco de você, simplesmente o fato de você sair de casa e vir até um hospital, você acaba sendo exposto a um risco, né? O que a gente pode garantir é que nós vamos fazer todo o possível para montar uma logística para minimizar esses riscos, né? A gente tem uma triagem muito, muito intensa das pessoas que são atendidas aqui no TMO, por exemplo, a gente pesquisa sintomas, vê a possibilidade dessa pessoa estar ou não infectada. E todas as pessoas aqui mesmo da equipe, né, que tiverem sintomas, elas são isoladas, elas são testadas, né? Então isso está sendo feito. E para os doadores existe um protocolo, né? Todos os doadores, eles precisam ser testados para o Covid. Por conta que, caso venha um Covid positivo, essa doação ela precisa ser contraindicada por 3 meses, segundo as recomendações atuais, né? Enfim, então, assim, o risco de contágio, eu acho que ele é minimizado pelo fato da logística que a gente teve, né? A equipe treinada, né? A equipe está sempre por dentro dos protocolos institucionais. E o risco de passar para alguém, pegar, também vai depender muito da orientação que a pessoa tem, né? Se chegar de máscara, higienizar a mão, né? Tudo isso, se chegar oligosintomático ou até mesmo assintomático, eu acho que o risco é bem pequeno. Esse coronavírus, ele transmite pelo sangue, doutor? Isso já tem algum estudo, tem alguma conclusão a respeito disso? Até onde os estudos que eu saiba, o que aconteceu foi que houve detecção, em alguns casos, do SARS-CoV, né, do SARS-CoV-2 no sangue, porém não houve contaminação direta de pessoas com o sangue. Tá certo, gente. Desculpa, doutor, pode concluir. Não, a última informação que eu tenho é essa, que está saindo muitas coisas novas, né, sobre o Covid diariamente, né, sobre o SARS-CoV-2, mas até agora ninguém mostrou uma contaminação com sangue, especificamente. Pelo sangue, né? Tá certo, gente. Está aí o doutor João Vitor Piccolo Feliciano, o chefe do setor de transplantes de medula óssea do Hospital de Base de Rio Preto. Doutor, não é a área do senhor, mas os outros transplantes também sofreram redução? O senhor sabe? Tem alguma informação? Não, eu acredito que sim, viu? Por conta que você precisa, né, é uma logística diferente o transplantado, né? Sim. Até porque o procedimento, o fato de você transplantar um órgão, né, seja ele medula óssea, ou tecido como medula óssea e outros órgãos sólidos, né, rim, fígado, você vai causar uma imunossupressão nesses pacientes, né? Então, assim, se o transplante ele for eletivo, ele puder esperar, né, você tem que pesar muito bem esse risco e esse benefício, né, de você imunossuprimir e causar uma baixa na imunidade do paciente no meio de uma pandemia. Então, tudo que for eletivo, né, puder esperar, eu acredito que tenha baixado mesmo, sim, tem que ter sido reprogramado. Muito bom. Doutor, para a gente finalizar, quer deixar algum recado aí para a população, para doadores, para receptores? Fica à vontade, quiser falar um pouquinho da doença também, como o senhor tem acompanhado aí as medidas, tanto dos governos, da população. Queria que o senhor deixasse uma reflexão para a gente. Não, acho que em relação aos doadores de sangue, eu acho que é importante, né, eles não terem esse receio, né? É claro, a gente está tentando fazer, acho que todo o sistema de saúde, né, pelo menos eu falo aqui pelo setor que eu trabalho, pela instituição que eu trabalho, a gente está tentando fazer o possível e o impossível para tentar preservar a saúde de todo mundo aqui dentro, né? E isso não ia ser diferente com as pessoas atendidas aí no serviço de urgência, emergência e no Hemocentro também. Eu acho que está todo mundo trabalhando para tentar minimizar esses riscos e aí não justificaria uma pessoa que queira doar não comparecer. Tá certo? A minha orientação para a população em geral é que, assim, a pandemia ela não acabou,
né? Então, assim, para a gente não descuidar aí do processo, né? Não sair de casa à toa, não deixar de usar a nossa máscara, né? Evitar lugares, aglomerações, evitar shopping se não tiver necessidade, evitar lugares públicos se não tiver necessidade, porque a pandemia é uma realidade e a gente sabe muito bem que a ajuda da população ela é fundamental para a gente conseguir ganhar, né? Para a gente conseguir sair dessa no tempo mais rápido possível, né? E que a nossa vida vai voltar aí ao novo normal, né? Vamos tentar voltar como é que era antes o mais rápido possível. Eu não sei direito o que vai acontecer daqui para frente, né? Como que será esse novo normal, mas para a gente conseguir vencer isso de maneira mais rápida, a gente conta com a ajuda da população. Eu acho que é extremamente importante. Muito bom. Doutor, rapidinho, está chegando uma pergunta aqui. O telespectador está perguntando se o tipo de sangue influencia na imunidade em relação à Covid ou outras doenças, sangue A, sangue... Parece que até falou-se algo que algum tipo de sangue o vírus afetaria menos a pessoa. Tem algo conclusivo sobre isso? Eu acho que teve algum estudo que mostrou, eu vou ser sincero, eu não vou lembrar qual dos tipos que é, mas teve um estudo que mostrou que que sugeriria haver uma certa proteção, mas assim, eu acho que o pessoal tem que ter em mente que nós todos estamos suscetíveis à Covid, a gente não pode se ater a um dado, né, um estudo único, né, que diz que um determinado tipo de sangue protege mais ou menos. Eu acho que nós todos temos que estar protegidos, mesmo porque se a gente tenho certeza que se a gente for pegar os óbitos que tiveram, não só aqui em Rio Preto, mas no Brasil todo, nós vamos ver que teve múltiplas tipagens sanguíneas. A gente não pode se ater a isso, por conta que a doença, né, quem vai ficar mais doente ou menos doente, é multifatorial isso e tem com certeza muitas coisas que a gente não sabe ainda, né? Então, de repente, o tipo sanguíneo pode ser um fator protetor, mas uma comorbidade que a pessoa tenha, por exemplo, ser um imunodeprimido, por exemplo, igual os nossos transplantados, vai causar um desfecho pior, né, nesses casos, entendeu? Então, eu acho que se houver um impacto estatisticamente significativo em relação ao tipo sanguíneo, eu particularmente não levaria ele com tanto peso assim, nesse momento. Ok. E ainda sobre isso, doutor, aproveitando a especialidade do senhor, já se sabe por que o vírus em algumas pessoas causa trombose? Olha, está sendo estudado ainda, muitas coisas estão saindo aí. O que a gente sabe é que muitas dessas doenças, não só o Covid, mas doenças infecciosas, inflamatórias em geral, causam, além da infecção propriamente dita, alterações de coagulação. Então, ocorre um desbalanço aí nos fatores protrombóticos, né, nos fatores que ajudam a anticoagular, e esse desbalanço pode ajudar não somente a aparecer fenômenos trombóticos, mas até fenômenos hemorrágicos, né? Então, isso acontece em diversas doenças. E a fisiopatologia da Covid está cada vez mais sendo elucidada e pode haver uma afetação, sim, um efeito aí na questão da hemostasia que a gente fala, né? Que são as tromboses e os sangramentos, né? Mas é tudo por conta aí do processo, né? Processo inflamatório, né? E que atua no processo de coagulação que a Covid causa. A gente achava que inicialmente a Covid era meramente uma doença pulmonar e respiratória, hoje a gente sabe que não, né? A gente sabe que é uma doença sistêmica que afeta o sistema nervoso, pode afetar fígado, os rins, né? Enfim, então é uma doença, a coagulação, né? Tem um impacto na coagulação. Então, cada vez mais está saindo esses estudos. Tá certo, doutor João Vitor Piccolo Feliciano, muito obrigado pela sua entrevista. Um bom trabalho aí para o senhor, viu? Obrigado, uma boa tarde para vocês. Tá certo, gente. Tá aí o doutor João Vitor, hematologista lá do chefe dos transplantes de medula óssea do Hospital de Base, a quem eu agradeço muito pela sua entrevista. Tá certo, tá aí o recado do doutor. E olha só, gente, a gente sempre tem falado aqui das entidades aí, associações que estão precisando de ajuda, né, nesse momento difícil. Caíram, assim como caíram doações de sangue, caíram as doações de dinheiro, de bens, de acessório, e tem um grupo de voluntários que continua arrecadando doações para as famílias carentes de Rio Preto. Quem traz as informações é a jornalista Mariana Dyer. Vamos lá.
As campanhas para arrecadação de mantimentos e doações em dinheiro durante a pandemia continuam. O coletivo feminista Juntas Rio Preto, o coletivo feminista classista Ana Montenegro, o Cursinho Popular Carolina Maria de Jesus e o Asta e Bilce prorrogaram por mais um mês as arrecadações para 56 famílias beneficiadas pela campanha Rio Preto Tem Fome. O objetivo da campanha, segundo os organizadores, é oferecer suporte para as famílias que precisam de alimentos e reforçar entre os riopretenses a importância da coletividade. As doações podem ser em produtos ou em dinheiro por meio de depósito ou boleto. É preciso entrar em contato com os responsáveis pelo WhatsApp para mais informações. Mariana Dair para a TV Câmara. Tá, então, gente, a gente deixa o nosso espaço aqui na TV Câmara aberto a todas as entidades, enfim, aí que ONGs, associações, que façam trabalhos voluntários, que estejam precisando de doações para divulgar o seu trabalho aí. Vamos anotar os nossos contatos, né? Precisar da gente, entre em contato. Tem o nosso WhatsApp aí, o 99163-7905 e também o telefone fixo 3214-7766. Lembrando que a gente está ao vivo também aí nas redes sociais da Câmara. Estamos lá no Facebook, no YouTube e também pelo nosso site, o riopreto.sp.leg.br. No final de semana eu recebi aí algumas mensagens no WhatsApp, as pessoas reclamando de falta d'água em diversos bairros. Ninguém merece, hein, gente? Final de semana, com esse calor, com essa secura e ainda com a questão da pandemia ficar sem água, é dureza, né? Me ligou gente do Urano, do Sinibaldi e de um outro bairro que eu não anotei aqui agora, reclamando de falta de água no final de semana. Tá aí o recado. O SEMAI já disse que a falta d'água é em decorrência aí de obras na estação de tratamento de água, ali o Palácio das Águas. Os bairros foram avisados que ao longo de agosto teria aí esse problema. Enfim, não tem jeito. Acabou a água, é dureza. Bom, gente, e olha só, dentre os profissionais afetados aí pela Covid-19, os enfermeiros seguramente, os enfermeiros e os técnicos de enfermagem, né, seguramente estão entre os mais atingidos pelo vírus. Junta-se a isso o estresse aí da rotina diária na linha de frente no combate à doença, como a gente falou outro dia com a chefe da enfermagem lá do hospital de base, relatou aí jornadas exaustivas, estresse, etc. E sobre isso a gente vai conversar agora com o conselheiro do Conselho Regional de Farmácia, o Corém São Paulo, o James Santos, o James que está aqui no Skype comigo também. Tudo bem, James? Tudo jóia. Me ouve bem? Tudo certinho? Ouço bem. Então tá bom. Ô, James, então queria que você fizesse aí um apanhado, como é que o Corém, eu sei que o Corém, inclusive, tem um comitê aí, né, de gestão da crise do Covid para defender os seus associados. Como é que está a questão da Covid com enfermeiros, técnicos de enfermagem? Qual é o panorama que você pode passar para a gente? O Conselho Regional de Enfermagem, desde o início da pandemia, ele vem trabalhando as ações voltadas tanto para atender os profissionais quanto para ajudar as instituições. Desde o início da declaração da Organização Mundial de Saúde sobre a pandemia, o Conselho vem seguindo aí as orientações do Conselho Federal de Enfermagem. Nós criamos nosso comitê de crise, que tem trabalhado todas as questões vinculadas à situação de pandemia da ordem de carga de trabalho. Como você muito bem colocou, a gente teve num primeiro momento aí um número muito grande de afastamentos, e esse foi um dos principais fatores que gerou o aumento dessa carga de trabalho, porque os profissionais, a partir do momento que eles foram afastados, nós não tínhamos uma reposição imediata, né? As instituições não têm como contratar tão rapidamente, e aí você tem um número reduzido de profissionais, o que leva ao aumento da sobrecarga de trabalho. Quando a gente fala em aumento de sobrecarga de trabalho, a gente também está aumentando a chance de exposição desse profissional e o aumento do risco de contaminação. Então, você tinha um ciclo vicioso que você acabava aumentando mais ainda a condição de exposição desse profissional e a chance de afastamento. Associado a isso, nós tivemos grande parte das instituições que não tinham EPIs em quantidades adequadas ou em qualidade adequada para prestar o atendimento. Hoje a gente tem um cenário totalmente diferente para falar da questão da pandemia,
mas logo lá no começo, quando era uma coisa nova e ninguém estava ainda vivenciando o que se tinha desse momento, a gente precisou ter um cuidado redobrado, se precisava ter aí um número muito maior de uso de EPIs. Os profissionais passaram a ter uma situação de desespero muito grande, vinculada a uma situação que não se tinha vivenciado ainda, né? Boa parte da enfermagem brasileira não tinha vivenciado isso ainda. Nós temos hoje cerca de mais de 2 milhões de enfermagem no Brasil inteiro, sendo que no Brasil, no estado de representa 25% da quantidade de 600 mil profissionais inscritos no Conselho Regional de Enfermagem, entre enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem. Desse número, nós temos cerca de 84% a 86% que são do sexo feminino, e são as mulheres que são as mais contaminadas aí ao longo desse período de pandemia. Então, a gente tem tido um trabalho muito grande e árduo para fazer toda essa estruturação. O nosso Conselho Federal hoje tem um observatório onde são relatados todos os casos de óbito, de afastamento, de casos suspeitos, né, de Covid-19. Então, para você ter ideia, hoje nós temos os últimos dados publicados no observatório. Nós tínhamos cerca de 5.516 casos de profissionais de enfermagem com Covid-19. Desses, nós temos hoje 100 profissionais internados, já tivemos 61 óbitos. O país hoje que no mundo teve o maior número de óbitos de profissionais de enfermagem. Isso se dá justamente associado às condições de trabalho, carga de trabalho, como você já colocou. Isso faz com que a gente tenha aí uma preocupação muito grande para acompanhar essas instituições. E o Conselho Regional ele continua tendo o nosso comitê de crise, fazendo todo o direcionamento baseado no Plano de São Paulo, né, do governo do Estado, associado às medidas do Conselho Federal de Enfermagem, e tratamos pontualmente. Hoje, por exemplo, nós temos um atendimento de cerca de 40% da nossa capacidade na sede e nas subseções onde já estão abertas as possibilidades de atender baseado no Plano de São Paulo. Ô James, eu só vou pedir para você repetir uma informação, o número de profissionais de enfermagem no país e em São Paulo, porque deu uma travada aí a internet e não ficou audível as informações, principalmente quando você falou do número de profissionais aí e tal. De profissionais. Isso, se você puder repetir para a gente, só para ficar registrado. Hoje nós temos mais de 2 milhões e 300 mil profissionais de enfermagem no Brasil inteiro, onde 25% desse contingente está no estado de São Paulo. São mais de 600 mil profissionais inscritos hoje no estado de São Paulo. A maior categoria ainda são os técnicos de enfermagem, depois nós temos auxiliares de enfermagem e enfermeiros, né? Então, nós temos aí esse contingente de profissionais que são todos cuidados pelo Corém São Paulo dentro do nosso estado. Perfeito. E 85% mulheres, como você disse. Então, as mulheres Sim. aí na linha de frente, mais uma vez, de uma guerra, né? Nesse caso, uma guerra contra um vírus. O Corém São Paulo concorda com o Plano São Paulo, James? Então, a gente tem trabalhado justamente para seguir aí as orientações do governo, né? Algumas situações nós entendemos que elas precisam, dentro da área da saúde, ser trabalhadas com muita cautela, principalmente desenvolvendo um plano aí de educação em saúde para a nossa população, porque a gente tem visto que com a flexibilização de todo o contingente, seja ele da ordem social, da ordem econômica, você passa a ter uma mobilização muito maior das pessoas e a conscientização do uso das medidas sanitárias são fundamentais. Hoje, na atual conjuntura, se nós não tivermos uma população consciente do uso de máscara, da higienização com álcool gel, com água e sabão, quando está na sua residência, nós certamente teremos aí uma possível segunda onda que possa vir a assolar, né? Haja visto que nós temos, não só em São Paulo, mas em grande parte do país, as pessoas têm perdido um pouquinho essa noção da situação que nós ainda vivemos e elas começam a produzir grandes aglomerações e isso facilita muito toda a questão de recontaminação das pessoas, haja visto que nós ainda não temos vacina, nós não sabemos se todos que tiveram contato com o vírus vão desenvolver uma imunidade, né? Então, são situações que a gente se preocupa muito e o Corém São Paulo tem trabalhado em consonância com o governo do estado, com a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, para desenvolver ações que atendam aí às necessidades da população.
Tá certo. Ô, James, segundo os dados do ESUS de hoje de manhã, Rio Preto está com 132 enfermeiros contaminados e 384 técnicos ou auxiliares de enfermagem contaminados. Queria que você falasse um pouquinho, voltado aqui para Rio Preto, como o Corém tem atuado aqui. A gente tem muito hospital, muita clínica, a gente tem hospital de base, Santa Casa, Alsta, enfim, vários hospitais, beneficência aí. Queria que você mandasse um recado para esses profissionais de Rio Preto. Eu já estive em Rio Preto em alguns eventos, no Alsta, no HC, né, e queria dizer a esses profissionais que o nosso Corém São Paulo ele não deixou de atender a fiscalização em momento algum, né? Mesmo tendo a nossa subseção fechada para atendimento presencial, os nossos fiscais seguem trabalhando. Nós temos hoje um chat que ele faz o atendimento online desses profissionais para qualquer tipo de denúncia que exista. Então, só para você ter ideia, nós otimizamos muito mais o atendimento às fiscalizações neste período de pandemia. O Corém São Paulo recebeu cerca de 1.109 denúncias vinculadas à falta de EPI, né? Isso faz com que a gente tenha aí esse número assustador que você acabou de dizer aí na cidade de Rio Preto, de afastamento de profissionais. Isso se dá muitas vezes pela condição do EPI, que a gente não tem uma qualidade adequada. Em algumas situações você tem a falta do EPI ou uma racionalização onde o profissional tem que utilizar por muito tempo a mesma máscara, ou você não tem um avental com a gramatura o suficiente, o que expõe esse profissional e faz com que esse profissional tenha maior risco de contaminação. Então, o nosso Corém São Paulo ele tem trabalhado, as fiscais aí de Rio Preto, elas fazem todo o atendimento, né, dos hospitais. Qualquer caso que exista, o profissional pode entrar em contato através do nosso chat, é só entrar no site do Corém São Paulo, www.corém-sp.gov.br. É só entrar lá, você já vai ter um chat online onde você tem atendimento dos fiscais para que você seja orientado às denúncias e que possa ser feito o atendimento nas devidas instituições. É muito importante, Alexandre, que quando o profissional ele entre no site para falar com os fiscais, ele tenha detalhes da sua unidade de saúde para que a gente possa ter um direcionamento da real situação, né? Porque muitas vezes quando você vai fiscalizar, quando você chega até a instituição, algumas coisas são modificadas, o cenário é trabalhado para que você não encontre isso da forma que o profissional diz. Então, por isso que a gente diz que quando se faz uma denúncia é importante trazer detalhes para que na hora que o fiscal chegue na instituição, este profissional ele não seja exposto, ele não seja arguído ou questionado na frente da sua chefia, gerando qualquer tipo de transtorno para ele, mas que a gente possa aí identificar realmente as situações que o profissional está vivenciando no dia a dia. Legal, gente. Eu estou conversando com o James Santos, ele é conselheiro do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de São Paulo, o Corém. Ô, James, você falou de denúncias, você sabe se em Rio Preto houve denúncias e se essas denúncias foram comprovadas, seja em unidade de saúde, hospital, clínica, etc.? As denúncias também aconteceram em Rio Preto, né? A gente acabou tendo algumas denúncias aí vinculadas à questão da qualidade do EPI, como eu te falei, e da ausência de EPIs. Em algumas situações foram feitos aí alguns acordos junto às instituições para que a gente trabalhasse cada um desses locais pontualmente, porque quando a gente precisa entender também que no momento que estava em desenvolvimento da pandemia, nem todas as instituições estavam conseguindo adequar os seus estoques para atender a demanda, né? A gente precisou, então, fazer um ajuste fino com cada uma das instituições nas realidades. Então, os fiscais foram até as instituições para trabalhar cada uma das denúncias pontualmente e aí foram ajustados em cada um dos locais onde houve denúncia de forma geral para atender essa necessidade do profissional aí ter o EPI e ter a condição de trabalho adequada. É diferente, por exemplo, de... Não, desculpa. Pode falar. Então, não, desculpa, pode concluir. Eu pensei que você tinha concluído. Diferente um pouco de Rio Preto, por exemplo, São Paulo, nós tivemos algumas denúncias, por exemplo, onde os profissionais foram levados a ter, você estava falando da sobrecarga de trabalho, a ter que repetir muitos plantões seguidos por ausência de outros profissionais para substituir, né? E como nós somos uma categoria que estamos beira-leito o tempo inteiro, a gente não pode abandonar o cuidado ao paciente. Então, isso, para alguns, caracterizava situações de cárcere privado pela alta demanda de trabalho,
mas o que se tinha era que você tinha que dar a continuidade da assistência e o paciente não poderia deixar de ser assistido. Legal. Inclusive, o senhor falou da jornada, eu vou insistir um pouquinho mais nesse assunto, porque eu fui procurado, inclusive, por algumas enfermeiras aqui, não querem aparecer, etc., para não prejudicar, mas reclamando de jornadas exaustivas aí e tal. Queria saber qual a orientação para elas e o que o Corém pode fazer. Hoje, o que a gente orienta é justamente, só para você ter ideia, o Conselho Federal de Enfermagem, buscando proteger esse profissional, porque nós temos dentro do nosso Código de Ética a questão do abandono de plantão, né? Que se você deixa a sua unidade de trabalho, você deixa o seu paciente sem assistência, você pode responder eticamente a respeito desse abandono de plantão. O Conselho Federal de Enfermagem ele editou, no período de pandemia, uma nova resolução que trata especificamente da questão do abandono de plantão na situação de pandemia. Haja visto que os profissionais, como nós colocamos, a ausência do profissional por afastamento, por licença saúde prolongada, demandava com que esses profissionais que estavam tendo aí a sua assistência sendo prestada ao seu doente, eles não poderiam deixar. Isso gera, né, que esse profissional tenha que fazer, habitualmente, a nossa jornada de trabalho é de 6 ou de 12 horas diária. Isso quando você tem um único vínculo, quando você tem mais de um vínculo, você tem aí que passar um pouco além disso, né? Você tinha que permanecer até que você tivesse substituição. Eu fiz visita em alguns locais e alguns gerentes disseram para nós que em situações que, quando começou mesmo um aumento muito grande de casos, os profissionais eles tinham tanto medo, né, de dar assistência aos pacientes que eles não iam trabalhar. Ou quando eles chegavam no seu local de trabalho, eles pediam demissão e iam embora por causa disso. Só para você ter ideia, o Conselho Regional de Enfermagem fez uma sondagem durante o período de pandemia, e 80% dos profissionais que responderam à nossa sondagem, eles disseram que tinham medo de levar a contaminação para dentro da sua residência. Não era nem de pegar a doença, né? Porque nós, como já vivemos num ambiente de saúde, que é um ambiente extremamente hostil, já estamos mais acostumados. Mas como era tudo muito novo, o grande medo era de você se contaminar e não ser assintomático, né? Como na maioria dos casos, e você poder levar isso para dentro da sua casa e contaminar os seus entes queridos. Então, isso era uma das situações que traziam bastante medo para os profissionais de enfermagem. Sempre que o profissional de enfermagem se sentir prejudicado quanto à jornada de trabalho, ao dimensionamento, é fundamental que ele faça uma notificação ao Conselho Regional de Enfermagem. Nós temos trabalhado aí a questão do dimensionamento de enfermagem, principalmente a nível municipal, buscando as 30 horas semanais de trabalho para o profissional, para que justamente a gente não tenha essa sobrecarga. É difícil, né? Nós tínhamos aí um PL que foi aprovado na Alesp, mas ele foi vetado pelo nosso então governador João Dória, e esse trabalho tem sido feito pelo Corém São Paulo junto às instituições municipais, que é muito mais fácil da gente conseguir, e nós já temos aí diversos municípios no estado de São Paulo que já colocaram as 30 horas semanais para os profissionais, ajudando assim nessa diminuição da sobrecarga de trabalho e ajudando na condição de dimensionamento nas instituições de saúde. Pois é, Rio Preto já chegou a ter 30 horas na saúde aqui em 2005, se eu não me engano, mas não durou muito tempo não, aí o prefeito voltou atrás, né? e manteve as 40 horas. Até sobre isso ainda, James, qual é o limite máximo que um profissional de enfermagem pode trabalhar, principalmente numa situação dessa aí de limite aí, numa UTI e tal? Qual que são 12 horas? Como que é a jornada do enfermeiro e do técnico de enfermagem? No regime CLT, nós temos instituições que fazem até cerca de 44 horas semanais, né? Algumas outras 40. No estado, de forma geral, nós somos 30 horas semanais. Eu sou funcionário público na cidade de São Paulo, trabalho 30 horas semanais. O que a gente tem visto, né, Alexandre, e é importante a gente frisar isso, que muitas vezes as pessoas pensam que a sobrecarga de trabalho ela não gera problemas, né, futuros, não só para o profissional. Porque na maioria das vezes, quando o profissional ele tem uma carga extenuante, ele desenvolve diabetes, desenvolve hipertensão, síndrome do pânico, desenvolve distúrbios psicológicos que vêm afetar de forma geral a sua vida. A gente coloca também a situação de trabalho ou de carga excessiva, ele gera um perigo maior, né? A gente ela fica prejudicada, porque você tem um profissional que ele sai de uma jornada de um vínculo empregatício, ele para outro, muitas vezes ele dá um de horas
à noite, mais 12 horas por dia. Então, quando esse profissional ele aumenta muito o trabalho, ele fica um profissional mais vinculados à segurança, se torna muito mais. E a gente sabe que lidar com vidas é algo que não tem preço. Se a gente não tiver esse cuidado de olhar as instituições e os profissionais, nós temos em risco bem maior que a vida dos pacientes e, é claro, em consequência, a vida dos nossos profissionais. Por isso que o Corém São Paulo tem trabalhado para cada vez mais levar a 30 horas aos profissionais do Estado de São Paulo. Tá certo. Eu vou pedir para o James tentar dar uma mexidinha aí, que deu uma travada na conexão, mas também a gente estava aqui já caminhando para o fim, mas eu quero ainda perguntar para ele se o número de profissionais por paciente, se tem uma regulamentação sobre isso, até para não causar sobrecarga nos que estão lá, por exemplo, 5 enfermeiros por paciente, ou o contrário, um enfermeiro a cada 5 pacientes. Como funciona isso, James? Oi, James, está me ouvindo? Está me ouvindo? Sim, a gente deu uma perdida aí na... Você me perguntou a respeito da quantidade de profissionais. Isso, então você me ouviu. Os profissionais. De profissionais. Eu ouvi, sim. Hoje nós temos uma resolução que ela foi publicada agora pelo Conselho Federal de Enfermagem para situações de Covid especificamente, onde a gente sabe que o paciente de Covid ele demanda uma assistência de enfermagem aumentada, né? E aí você teve que se aumentar o número de profissionais em cada uma das instituições, e aí dependia do tipo de paciente que eu atendo, se é um paciente de alta complexidade, um paciente de terapia intensiva, se é um paciente de cuidados médios ou de cuidados intermediários. Na terapia intensiva, nós mantivemos aí um enfermeiro para cada 8 leitos, ou fração disso, e um técnico de enfermagem para cada 2 leitos, né? Tentando fazer com que a assistência fosse o melhor possível e o mais seguro possível. Um grande problema de tudo isso, de ter aumentado bastante o número de profissionais em decorrência da demanda, é a oferta de mão de obra, que nós não tínhamos uma mão de obra ainda tão capacitada para assistência. Esse foi um dos problemas. Vou te dar um exemplo do meu hospital. Nós abrimos, o governo do estado autorizou a contratação de alguns profissionais e nós não tivemos disponível esses profissionais para acessarem as vagas que estavam, né, abertas. Assim como em outros hospitais privados também, se houve uma grande dificuldade em contratar profissionais com experiência, com conhecimento já adquirido previamente para poder assistir esses pacientes de Covid, que na maioria das vezes eles demandavam um cuidado específico e um conhecimento específico desses profissionais para evitar maiores complicações. Então, a gente teve uma certa dificuldade em ter essa mão de obra disponível aí para o mercado de trabalho. Tá certo. James Santos, conselheiro aí do Corém São Paulo. Para a gente finalizar, queria que você deixasse um recado aí para Rio Preto, para os profissionais de enfermagem de Rio Preto e para a população em geral, que parece que às vezes esqueceu que a gente está ainda em meio a uma quarentena e no fim, quem a bomba estoura sempre aí do lado dos profissionais de saúde. A palavra é sua aí, James. Para os profissionais de Rio Preto, eu gostaria de deixar o meu muito obrigado, enquanto representante do Conselho Regional de Enfermagem. Certamente foi o trabalho de cada um de vocês que fez a diferença aí. Eu tenho acompanhado Rio Preto pela mídia, né, pelos jornais. Temos visto aí que os números de casos estão reduzindo, o número de internações estão reduzindo. Isso se dá em decorrência da qualidade da assistência prestada. Então, meus parabéns a cada um de vocês que de forma altruísta colocaram a vida de vocês em risco para cuidar do outro. Para a população de Rio Preto, eu digo que vocês continuem mantendo aí as medidas sanitárias do uso de máscara, higienização das mãos, o afastamento social de 1,5 metro, né, para que a gente possa não ter de novo uma onda tão grande de contaminação da nossa população, aumentando assim o risco de óbitos que nós já passamos aí dos 100 mil casos no nosso país, que é um número extremamente grande. Tá certo, gente. Tá aí o James Santos, conselheiro do Corém São Paulo, a quem eu agradeço demais pela entrevista e parabéns aí pelos profissionais
da enfermagem, técnicos de enfermagem, etc. Obrigado, James. Obrigado, Alexandre. Grande abraço ao James Santos, Corém, São Paulo. Tá certo. E olha só, o Sebrae oferece ferramentas virtuais para os empreendedores alavancarem os negócios durante a pandemia. Nessa quinta-feira, hoje é dia 17, 18, 19 e 20, um evento online vai movimentar empresários do setor de bares e restaurantes, um dos setores aí econômicos mais prejudicados pela pandemia. Vamos conferir as informações aí. O Sebrae realiza nesta quinta-feira, dia 20, uma rodada de negócios para empresas no setor de bares e restaurantes. É uma oportunidade para as empresas negociarem diretamente seus produtos e serviços com potenciais compradores. Os encontros permitem também realizar parcerias, investimentos, entre outras ações no ambiente digital. Segundo o Sebrae, o evento tem como vantagem para as empresas identificarem o público-alvo. Quem tiver interesse pode fazer a inscrição pelo site sebrae.rodadasonline.com.br. Além disso, o site do Sebrae tem vários cursos online gratuitos para quem quer aprimorar os serviços ou buscar alternativas neste período de pandemia. Mariana Dair para a TV Câmara. Bom, tá, então, gente, os setores de bares e restaurantes, infelizmente, aí um dos mais prejudicados, junto com academias, né? Enfim, é lugar que dá aglomeração, setor cultural, né? Cinema, teatro, etc. Então, vamos torcer aí para tudo passar logo e esse pessoal conseguir retomar a sua vida e ganhar seu dinheiro, seu sustento, porque não está fácil para ninguém. E falar em emprego aí, a Secretaria Municipal do Trabalho, a gente falou semana passada, tinha 500 e tantas vagas, supermercados aí procurando mão de obra, e a Secretaria atualizou aí os números e tem novos setores aí, muitos setores com vaga disponível. Vamos conferir mais um boletim da Mariana Dair aí. O Balcão de Empregos da Prefeitura de Rio Preto anunciou 386 vagas disponíveis para esta semana. São vagas para os setores de vendas e também para o cargo de motorista, empreendedores, açougueiro, entre outras áreas. O atendimento presencial na Secretaria Municipal do Trabalho e também no Poupa Tempo está suspenso. Então, quem tiver interesse deve fazer um cadastro no site riopreto.sp.gov.br/balcão empregos e informar a vaga de interesse. Mais informações pelo telefone 3218-8041. Mariana Dair para a TV Câmara. Tá, então, gente, balcão de empregos, lembrando que está só virtual o balcão de emprego, você entra aí no site da Prefeitura, tem a Secretaria do Trabalho lá, e, enfim, porque por causa da pandemia aí não está tendo atendimento presencial. Tá certo. E olha só, nesse momento de tanta dificuldade, né, gente, sanitária, econômica, dificuldade social, dificuldade política, para muitas pessoas a oração é o maior porto seguro, mas sempre foi, mas mais do que nunca agora. E pensando nisso, membros de igrejas, enfim, das mais diferentes aí, têm usado as redes sociais, plataformas virtuais, para levar conforto aos fiéis que ou têm evitado ou não estão podendo frequentar missas, cultos, etc. E uma dessas comunidades é a paróquia de São João Batista, Santuário das Almas. Eles têm feito celebrações virtuais, como a gente vai ver agora com o padre Valdinei, tem uma palavrinha dele, e na sequência a gente vai falar das lives que estão sendo feitas pela comunidade lá do São João Batista. Vamos ver uma palavrinha rapidinho aí, como é uma missa virtual com o padre Valdinei, só um trechinho curtinho aí. Toda essa devoção das mãos ensanguentadas do Senhor, para que vocês continuem rezando firmes, né? Pelas famílias, pelos doentes, pelos pobres,
por tantas pessoas que precisam de oração, em tantas situações de dificuldades que muitos de nós passamos por aí, né? Então que vocês possam rezar. Jesus falava, rezai sem cessar. Quando o Filho do Homem voltar, vai encontrar a fé sobre a terra? Se rezar, sim. Se não rezarmos, quando Jesus voltar, não vai encontrar mais fé. Porque o alimento da fé é a oração. Tá aí, gente, as missas virtuais, né? Não só a Santuário das Almas, a maioria das igrejas, das católicas tem feito aí por meio de lives as suas missas e também as lives, né? E sobre isso a gente vai conversar com uma das membros aí da comunidade, a Geise Santos, ela que está diariamente, principalmente no Instagram, fazendo aí missa não, né? Oração, rezando o terço. Bom, deixa ela explicar melhor, porque ela está aqui no Skype comigo. Geise Santos, tudo bem? Oi, Alexandre, boa tarde para você e para todos aqueles que estão assistindo a TV Câmara. Que alegria ter você aqui junto comigo também. Alegria nossa, né? Eu vejo você quase todo dia aí notificando o Instagram que você está ao vivo. Queria falar como é que surgiu essa ideia, Geise, e qual é o conteúdo das tuas lives? O Alexandre, todos os dias, meio-dia, a gente faz a live da devoção das mãos ensanguentadas de Jesus, que nasceu há 15 anos em Campinas com o Padre Eduardo. Eu conheci essa devoção porque eu faço parte da Renovação Carismática Católica, do grupo de oração São João Batista, da paróquia São João Batista, Santuário das Almas. Quando começou a pandemia, eu falo porque eu não comecei sozinha, junto com o Leandrinho, né, que me ajuda todos os dias na live cantando e tocando, e a Gra também, que também nos ajudava tocando. E eu senti no coração, era muita gente, Alexandre, que me procurava pedindo ajuda de oração. Gente desesperada, gente sem esperança de vida, gente que só chorava, pessoas que assim, não tiveram oportunidade mais de ir à celebração da Santa Missa. E aí eu falei, eu vou rezar meio-dia. O povo de Deus almoçando e a gente vai rezar. E eu tenho certeza que Deus vai nos visitar. E nasceu assim. E graças a Deus, todos os dias, eu não falto nenhum dia da live meio-dia, eu recebo muitos testemunhos de pessoas que estão almoçando em família, rezando conosco, e é um público de mais de 400 pessoas ao vivo, rezando todos os dias a devoção das mãos ensanguentadas de Jesus. Que bacana, hein? Também você canta ali, né? Tem música, né? O pessoal, eu já vi acho que é o Leandrinho que você falou, tocando violão ali, né? Sim, tem música, a gente canta, a gente reza. E fora isso, Alexandre, assim, um diferencial, né? Porque, assim, é muita gente que nos procura pedindo oração. Não é pouca gente, né? Agora mesmo, eu estava pegando aqui uma lista. Estou levando hoje para a celebração da Santa Missa, são mais de 1000 pedidos de oração de um povo que escreve para a gente. Então, eu tenho uma equipe de em torno de 26 intercessoras, são pessoas que se comprometem a rezar pelo povo. Então, a pessoa participa lá no chat da live, tem uma irmã que está lá escrevendo o pedido, pegando o pedido, salvando, depois a gente entra em contato com a pessoa para nos contar as graças recebidas. A devoção cresceu bastante e a pandemia só nos aproximou de Jesus. Só isso que aconteceu. Que bom. Ô, Geise, por que meio-dia? É aleatório ou tem algum significado? Meio-dia porque eu rezei e Deus me pediu nesse horário. Porque normalmente a família está reunida para o almoço, né? Então, o que veio ao meu coração? Alimentar o físico, mas alimentar a alma. Rezando. Então, não tinha outra solução. E assim, Alexandre, não ficou só em São José do Rio Preto. Antes mesmo de entrar com você aqui na live, eu recebi uma mensagem da Mariane, lá de Minas Gerais, dizendo para mim, Geise, a live mudou a minha vida. Hoje eu consigo rezar, eu estou com esperança. Eu estava desempregada, eu pedi e Deus me ajudou. Então, é muito mais do que colocar... Porque assim, não só eu, né? Eu só simplesmente coloco a minha carinha aqui no Instagram todos os dias, meio-dia, mas tem uma multidão que está me ajudando na oração firme e é só bênção de Deus.
Legal. Como é que está a missa em Rio Preto, Geise? Fala pra gente, está tendo, não está? Está fechado as igrejas? Como que está? Alexandre, tem algumas paróquias que estão abertas sim. Por exemplo, a minha paróquia, Santuário das Almas, lá no Jardim Canaã. Todos os dias tem missa, às 7h30 da noite, hoje segunda-feira. Na terça-feira não tem, mas na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo tem celebração da Santa Missa. A única coisa que nós pedimos e que o padre sempre nos orienta lá, a pessoa ligar antes, né? Porque a igreja cabe muita gente. Então, tem um limite de pessoas para poder participar, porque dentro daquilo que é toda a orientação, nós seguimos à risca, né, para o bem da saúde de todo mundo, e o cuidado também que nós devemos ter não é somente evangelizar, né? A evangelização procede daquilo que eu, como também na sociedade, faço a diferença, né? Então, os cuidados próprios nós temos lá na igreja, e as outras paróquias também estão funcionando assim. Mas eu indico, Alexandre, que ligue antes na paróquia, se informando se vai ter, se não tem. Nossa Senhora do Brasil tem, Santa Edviges tem, Santa Luzia também tem, entre todas as outras paróquias também da Diocese de São José do Rio Preto. Tá certo, gente. Tá aí a Geise Santos. E a questão das missas também estão sendo transmitidas? Todas, ao né? vivo, pelo YouTube, né? Graças a Deus, a rede social aí nos ajudando. Então, todos podem assistir na sua casa. A Santa Igreja nos liberou também, os idosos, né? Quantos idosos assistem da sua casa e não perderam a fé? E não vão perder não, viu, Alexandre? A pandemia vai passar e o povo vai estar com fé firme, cantando para o Senhor. É isso aí, Geise. Quem quiser acompanhar a Geise, então, todo dia, meio-dia, no Instagram. Qual que é a tua arroba, Geise? Geise_Santos. Maravilha, tá aí. Então, Geise_Santos, acompanha lá. E todo dia, meio-dia, a celebração aí, oração, enfim, as lives diárias da Geise. Eu vou pedir para ela ficar aí online com a gente, que eu vou encerrar o programa aqui. A Geise vai dar uma palhinha não sei o que ela vai fazer, é surpresa aí, mas a Geise vai dar uma palhinha aí para a gente do que ela quiser assim que eu encerrar aqui. Então, vamos encerrar logo esse informativo coronavírus dessa segunda-feira, que teve os trabalhos técnicos do cinegrafista Wagner Bueno, do controle mestre André Santos, GC e produção da Renata Arantes, Mariana Daire e Maristela Calças, e do operador de áudio Flávio Furlaneto. Lembrando que o momento é de seguir aí as orientações das autoridades sanitárias, permanecer em casa e sair só para o que for essencial. Se você quiser rever esse programa, ele vai ser reprisado logo mais às 9h da noite e a qualquer momento em nosso canal no YouTube, TV Câmara São José do Rio Preto. A gente volta amanhã às 4h da tarde com mais informações para você e vamos terminar aí com a Geise Santos, vai dar uma palhinha das lives de oração dela para a gente. Obrigado, Geise. É com você. Obrigada, Alexandre. Obrigada a você. Vem assistir com a gente, vem rezar com a gente, porque a pandemia vai passar e a gente continua cantando a música da devoção, Alexandre, que diz assim, eu peguei até a minha capelinha aqui, que nós rezamos todos os dias, dizendo assim, mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em nós, vem tocar em nós, vem tocar em nós, vem, Senhor Jesus.